Boa tarde. A Inquisição surgiu na Idade Média, século XIII. Dirigida pela Igreja Católica, possuía tribunais que julgavam as pessoas consideradas ameaças às doutrinas, que são os conjuntos de leis, da Igreja Romana. Mas o que já foi motivo de até pedido de perdão da Igreja à humanidade pelas crueldades e mortes atualmente foi o tema escolhido por um morador de Ouro Fino, o ourofinense e advogado José Carlos de Paula, que escreveu, na pesquisa dele, mais de 1000 páginas sobre o assunto. José Carlos de Paula, prazer tê-lo aqui no Espaço Livre da Difusora. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Difusora. O prazer é todo meu de estar mais uma vez concedendo uma entrevista para essa emissora tão conceituada. Doutor, por que esse tema tão polêmico e mais de 1000 páginas? O total de quantas páginas o senhor escreveu? Sem o prefácio, são 1030 páginas. E por que esse assunto? A intenção desse assunto foi, inicialmente, desmistificar alguns estereótipos que tem em cima disso. O principal estereótipo é que a Inquisição foi uma criação da Igreja Católica para caçar bruxa. E, na realidade, no início da Inquisição Católica, era até condenada a superstição em bruxaria. Isso só veio a ocorrer mais lá para frente. Agora, no decurso da minha pesquisa, estou abordando a Inquisição de uma maneira geral. Então, nós temos a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição da Igreja Católica, mas nós temos a Inquisição enquanto procedimento. E a Inquisição enquanto procedimento, ela foi usada pela Igreja Católica na Inquisição Episcopal, foi usada por vários estados, como, por exemplo, o Duque Maximiliano da Baviera, lá em 1600 e pouco. Foi usado pelo Calvinismo. Aí nós temos o caso das bruxas de Salem, nos Estados Unidos, pelo luteranismo, pelo anglicanismo na Inglaterra. Era um processo comum na época, era semelhante tanto das igrejas quanto dos estados. Se a pessoa discordasse de alguma coisa, era considerado tipo uma heresia, um opositor, e aí seria a Inquisição? Seria isso? Sim, porque os estados na Idade Média, os estados medievais, então a religião ela fazia parte da identidade do povo. Então, o Estado e a religião, eles andavam juntos. Isso vem antes da Idade Média, dos tempos bíblicos. A gente vai ver que cada povo tinha o seu Deus. Os judeus tinham Jeová, um outro povo lá tinha uma outra divindade. Então é muito comum a gente ver essas batalhas na Bíblia lutando contra o outro Deus de Israel, contra o Deus dos cananitas, por exemplo. De Maomé também ou não? Também. Isso aí nós vamos ver lá nas cruzadas, que é um outro fato também, que não é assunto do livro, mas é outro mito, que as cruzadas foram criadas com a intenção mística. Na realidade, ela foi mais com a intenção lógica, que aqueles cavaleiros, eles viviam, quando não tinha batalha, eles viviam arrumando encrenca na Europa. O que o Papa achou? Vocês querem gastar a energia de vocês, vão lá liberar a Terra Santa e botou todo mundo para fora. José Carlos, quantos dias de pesquisa, qual foi o tempo de pesquisa e quanto que você teve que ler para chegar à sua conclusão e conseguir escrever 1030 folhas? Bom, na realidade, esse tempo de pesquisa, ele é complicado, porque desde 1976 eu já estudo sobre folclore, lendas, mitologia, ocultismo. Então a Inquisição sempre passou aí pelo meio. Então muita coisa eu já tinha em mente. Mas que eu sentei para fazer,
Esse projeto era antigo, mas nunca tive coragem de pôr a mão, mas com essa pandemia teve tempo livre. Eu comecei em meados de março e terminei em meados de agosto. E a quantidade de livros que foram lidos mesmo, eu acredito, de capa a capa, em torno de uns 50 livros, mas consultados, isso aí passa de 500. E na sua conclusão, a Inquisição, então, seria um grupo de situações e de líderes que causaram isso para que não tivessem aí rompidos os interesses deles? Ficando só na esteira católica, vamos ver a Inquisição espanhola. O que acontece? A Inquisição espanhola, tanto a espanhola quanto a portuguesa, ela foi mais uma política de Estado do que uma imposição do Papa. Tanto é que houveram conflitos variados entre os monarcas e o papado, por conta da Inquisição. Porque na Espanha, o interesse dos monarcas na Inquisição era uma limpeza étnica, seja dos judeus, seja dos muçulmanos. A questão de bruxa vai entrar lá para o final, quando eles já tinham expulsado os judeus e muçulmanos, aí eles se voltaram contra os próprios cristãos, contra os próprios católicos. Nessa época que você está agora falando sobre os judeus, sobre Portugal, sobre Espanha, nessa época aí teve também a debandada desse povo para o Brasil, meio como uma fuga, e trocando os nomes para que os nomes de Oliveira, até mesmo o meu, que é Leal, nomes de frutas, de árvores, para esconder a origem judaica? Teve. Aí a Inquisição de Portugal e da Espanha, que são os grandes expansionistas da época, ela tinha diferenças. Na Espanha, os judeus, mesmo os judeus convertidos, eram proibidos de ir para os novos territórios. Só que muitos deles, fala-se até que Cristóvão Colombo era um judeu convertido, mas muitos deles acabaram vindo ou falsificando documentos, ou na base da propina, ou na vista grossa, porque era de família nobre. Tanto é que as naus de Colombo, o primeiro marinheiro que avistou a terra era um cripto-judeu. E o primeiro que pisou nas novas terras da América também era um cripto-judeu. Não me recordo os nomes agora. Então, existe uma série de nomes, até Portugal estava reconhecendo quem veio para cá por causa da Inquisição, e no Brasil, andei lendo sobre isso, cerca de 30 milhões de pessoas hoje que moram aqui, Souza, nome muito conhecido, Silva, seriam todos de origem judaica e que fugiram também por causa da Inquisição e povoaram a nossa terra, o Brasil. E existe sobre isso também museu da Inquisição em Belo Horizonte, o Museu Judaico. Agora, os judeus que vieram para o Brasil, ao contrário do que aconteceu na Espanha, que eles tiveram que forjar documentos e tal, os que vieram para o Brasil era parte da pena. Então, boa parte dos degredados que vieram era com punição. Então, eram judeus que eram obrigados, eram escoaçados de Portugal e enviados para cá. Esse museu de Belo Horizonte, você chegou a pesquisar sobre tortura? Não cheguei a pesquisar justamente por conta teve muita coisa que eu gostaria de sair para fazer verificação, mas por conta dessa época de pandemia, então não foi possível. Eu fiz isso tudo dentro de casa, com pesquisas remotas, mas através de internet. Fiz pesquisas nos Estados Unidos, na Europa. Nessas torturas utilizadas na Inquisição, você poderia citar algum tipo para nós? Aí depende do tipo de Inquisição. Vamos nos restringir à Inquisição Católica. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a tortura não foi invenção da Igreja, ela já existia. Aliás, ela vem do direito romano. Então, tanto a forma de processo quanto aí incluídas as torturas, veio vindo do direito romano e era usado pelo Estado. E as torturas do braço secular aí leia-se o Estado, elas eram muito mais rigorosas do que as da Igreja. Então a Igreja ela dimensionou até onde podia a tortura e tal, o que não quer dizer que é menos cruel ou que ela seja mais inocente por conta disso.
As torturas usuais eram três. Era o cavalete, que a pessoa era estendida, né, numa prancha, e aí era apertada com garrotes, com cordas, né, e esticando e deslocando membros. A outra, que na Espanha chamavam de atoca, mas é conhecido como tortura d'água, também na mesma mesa a pessoa ficava presa, sem poder se mexer, era tapado o nariz, eles enfiavam um cone na garganta da pessoa e ia despejando água ali dentro, o que hoje se chama de afogamento simulado. E a terceira forma de tortura era o estrapado. O estrapado, que até recentemente era usado pelas tropas no Iraque, consiste em amarrar as mãos da pessoa às costas e puxar com uma corda, tem uma rodana presa ao teto, então vai puxar, vai deslocar o braço para trás. Essa tortura ela podia ser ordinária, que era simplesmente suspender a pessoa, ou extraordinária, que aí eles suspendiam, soltavam a pessoa a poucos centímetros do chão, davam uma parada brusca, então deslocava praticamente todos os ossos do corpo. E era comum também acrescentar pesos nas pernas para aumentar a intensidade da tortura. Terríveis. Eu vi também uma cadeira de tortura, uma cadeira de ferro pontiaguda, com o que você coloca madeira e acende como se fosse uma fogueira embaixo da cadeira e coloca a pessoa sentada e os ferros pontiagudos eles vão esquentando e cauterizando o corpo da pessoa, furando e cauterizando o corpo da pessoa. Existia essa também? Existia. Essa cauterização era para evitar a morte por hemorragia e prolongar a tortura. Isso aí era usado mais pelos tribunais comuns. Eu acredito que mais ali, França, Alemanha, por ali. Zé Carlos, e a Joana d'Arc? Quem foi que matou? Foi a igreja mesmo que matou Joana d'Arc? Não, isso aí é um mito completamente equivocado e nem foi a Inquisição que teve nada a ver com isso. O que aconteceu é que a Joana d'Arc ela era prisioneira política dos ingleses. Então ela foi condenada como prisioneira de guerra por um tribunal inglês. Essa questão de misturar a condenação dela com a Igreja Católica é que tinha um bispo que estava fugido na Inglaterra e fora da jurisdição dele. O nome desse bispo é Colchon. E ele participou do processo, não que ele dirigiu o processo, ele participou do processo. A Joana d'Arc ela foi condenada como relapsa e cismática. Relapso é aquele católico que ele desvirtua da religião e cai em erro, ou convertido que volta às práticas antigas. E o cismático é aquele que prega alguma coisa que vai provocar divisão dentro da igreja. Conhece bem essa história também com a questão da igreja, porque você chegou a ser seminarista? Sim, cheguei a ser seminarista. Então estudou também a história da igreja católica? Estudei e fiz curso de teologia, então estudei várias coisas relacionadas. Mas na questão da Joana d'Arc, o único católico representante católico que estava lá era esse bispo que estava fora da jurisdição dele. Então, até para os ouvintes entenderem melhor, seria a mesma coisa que um bispo da diocese de Campinas dar um parecer num processo eclesiástico, autorizar um casamento aqui na diocese de Pouso Alegre. Não tem valor nenhum. Tanto é que quando, do processo da canonização de Joana d'Arc, esse bispo foi excomungado. Conversa aqui com o advogado José Carlos de Paula, que escreveu um livro sobre a Inquisição com mais de 1000 páginas sobre o assunto. Quando que você vai lançar o livro? 31 de outubro de 2020, exatamente no Dia das Bruxas. E as bruxas? Você tem esse lado gótico, você tem as histórias do lobisomem, você tem aí blogs, né? Um blog que, vamos dizer, entre aspas, sombrio, que relaciona
de certa forma, a Inquisição? Na realidade, as bruxas elas entram já na Inquisição Católica, mais lá para o final do processo. Mas a questão das bruxas é que não existiam médicos naquela época. Então, existiam as curandeiras. Como em tribo indígena tem lá o pajé, então ele é o médico do povo indígena ali nas florestas mais densas, né? Ou mesmo os xamãs. Ela era vista como uma curadora na hora que ela salvava vidas, e quando falhava é chamada de feiticeira, né? Igual hoje, o médico acerta, ele é um deus, é um carniceiro. De certa forma, a medicina deve muito também a essas bruxas, não é? Quando começou, a igreja odiava a medicina, mas quando começou a medicina, ela teve que optar, ela preferiu apoiar a medicina e aí proibiu quem não tivesse estudo médico de exercer a profissão de médico, né, de curandeiro. Agora, acontece que muitas das bruxas que foram queimadas, aí cai no crime comum, isso não só na Inquisição religiosa, mas mesmo lá na Alemanha, e na Baviera, por exemplo, e era o próprio governo que cuidava disso. O que acontecia? Todo mundo acreditava em bruxa. Caía uma chuva de pedra, alguém tinha que ser culpado. Estamos com a Covid-19, não, isso é bruxaria. Isso gerava um clamor público com os governantes. E acontecia muito também que as curandeiras que aplicavam remédios, faziam partos, elas também faziam aborto, que era crime na época e é crime até hoje. Então, muitas foram queimadas por conta disso. Elas lidavam com poções que curavam, mas elas conheciam o veneno. Então, era comum um desentendimento entre vizinhos, alguém procurar a bruxa para fazer o gado do outro ficar doente. Ele ia lá e tacava o veneno. Entendi. Dia 31 de outubro, aonde vai ser? Vai ser virtual. Vai ser um lançamento virtual, por causa do tempo de Covid, para evitar aglomeração e tal. Então esse lançamento vai se fazer de forma virtual. E eu ainda não defini como vai. Seu livro como? Eu vou disponibilizar, eu ainda não estou com ele completo para poder deixar disponibilizado no site. Mas as pessoas vão poder adquirir o livro físico ou o e-book. Vai estar disponibilizado, aí eu vou informar site, tudo direitinho. Você tem um blog? Tenho. Para ficar mais fácil localizar no Google, é só escrever Vampiro Besta Apocalíptica. Tá certo. José Carlos de Paula, eu te agradeço pela sua participação e agora as suas conclusões finais aí para os ouvintes. Eu queria acrescentar uma coisa. Nesse livro meu tem o Drácula. Alguém vai perguntar, mas o que tem o Drácula a ver com isso? O Vlad Tepes, filho do Vlad Drácula, eles existiram realmente. Eles tinham grande ligação com a Igreja Católica. Então, o Drácula não é sobrenome, é uma ordem religiosa, semi-monástica e semi-militar, tipo os Cruzados, ou outras ordens dos Cruzados, a Ordem Teutônica, a Ordem dos Templários. Então, o Drácula era um cruzado. E as práticas que ele fez no reino dele são muito mais aterrorizantes do que as inquisitoriais. Te agradeço pela sua participação aqui no Espaço Livre. Não, eu que agradeço esse espaço que foi disponibilizado. Espero que os possíveis leitores fiquem satisfeitos com a obra. Ela desmistifica muita coisa. Enfim, não vou dizer que é uma obra completa, porque o assunto é muito vasto, mas eu procurei fazer o mais completo que eu gostaria que fosse. Uma boa tarde, José Carlos. Boa tarde, muito obrigado. E você continue na nossa programação, agora com Rádio Serviço, depois do programa Vale Tudo, a apresentação de Paulo Henrique. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.